queridos alunos, voltamos aqui à nossa aula 2 de Direito Internacional, do dia 15/4, onde nós estávamos debatendo a nova lei de imigração, né? E eu vou começar essa nossa segunda parte da aula indo então para o artigo 3º dessa lei, que fala sobre os princípios e garantias, né? Ele é o nosso trunfo, né? E de forma bastante contundente, a OAB já, por muitas vezes, já tirou questões desse artigo 3º, né? O artigo 3º, ele fala da política migratória brasileira e coloca, então, quais são os princípios e quais são as diretrizes relacionadas, então, à política migratória. A primeira delas é a diretriz dos direitos humanos, né? A característica dos direitos humanos é que os direitos humanos sejam universais e que todos esses direitos humanos, que é um pacote de 30 direitos mínimos, né, eles sejam também indivisíveis, ou seja, eles servem para todo mundo. Todas as pessoas, todos os seres humanos têm 30 direitos básicos, né, e que estão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eles são interdependentes, ou seja, eles conversam entre si. O segundo inciso do artigo 3º, ele fala do repúdio e prevenção à xenofobia e ao racismo com relação aos estrangeiros. E isso tem, obviamente, tem aí como mote, né, esse princípio de não discriminação. A terceira situação do terceiro inciso é a não criminalização da migração. O fato de migrar por si só não é crime, né? Então é importante a gente colocar isso. Migrar é um direito, não é crime, ok? Então a movimentação no mundo de pessoas faz parte da própria história do planeta, faz parte da própria história da população mundial. Então você não pode obrigar, e agora eu estou escrevendo um artigo que vai sair num livro em breve, com lançamento aqui no Brasil e em Portugal. Estou escrevendo um artigo que o ponto inicial é justamente esse, pessoal. Estamos na pele dos refugiados. Por quê? Porque estamos em quarentena eterna. A quarentena dos refugiados é eterna. E a nossa quarentena, que é o de não poder sair de casa, não pode comprar, não pode sair, e não importa se a gente é rico, pobre, estamos todos iguais no mesmo barco. É isso que os refugiados sentem, né? E o inciso 4, ele fala justamente isso da não discriminação, de novo, não discriminação com relação a critérios ou procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida no território nacional. Na aula anterior eu falei que hoje eu sou consultora do CONARE. E o CONARE é o Comitê Nacional para os Refugiados. Trabalhei lá 2 anos e pouquinho. Depois eu fiquei como consultora e dei alguns treinamentos para os CONARES do Brasil. Quando eu falo isso, eu penso na seguinte situação. Por várias vezes eu atendi público no CONARE. Por várias vezes a pessoa entregava um passaporte para mim cheio, mas assim, imagina um passaporte pior que o meu, cheio de carimbo. Aí você olha assim e você fala, cara, o cara é refugiado e passou por todos esses lugares e veio parar no Brasil e tá falando que tá sendo perseguido? Que esquisito. Não tem nada de esquisito, pessoal. A nós não cabe olhar o passaporte com olhos de que ele tem dinheiro ou talvez essa história não esteja se encaixando, porque a gente não sabe qual caminho a pessoa fez para poder chegar até aqui, né? Então, o princípio da não discriminação em razão de critério, em razão de procedimento pelo qual a pessoa entrou no território nacional, não cabe a nós isso. E não cabe a essa lei isso. E não cabe à polícia isso. E olha que importante, não cabe ao CONARE isso. Porque quando a gente pegava o passaporte dessa pessoa e tirava foto, né, ou escaneava ponta a ponta, o que a gente falava para a pessoa era o seguinte: você está em território nacional, você está salvo. Você não vai ser discriminado por conta desse passaporte ou até pela falta de passaporte, pessoal. Digo mais, ou até por passaporte falso. Porque ao refugiado é dado, então, essa proteção,
Muitos refugiados pegam um passaporte falso para poder sair do seu próprio país. Então, não discriminação, ok? O inciso 5, ele fala da promoção de entrada regular e regularização documental. Claro, da mesma forma que eu não discrimino e vejo que ali é um passaporte falso, eu proponho a ele o seguinte, não CONARE, né? Mas Polícia Federal, vamos regularizar a sua entrada? Vamos regularizar os seus documentos? Isso é bom para todo mundo. Vocês estão acompanhando as notícias, na pandemia, os Estados Unidos, o que o Trump está fazendo? Se rendeu, pessoal. Porque é o seguinte, todo mundo precisa de todo mundo no final das contas. E o que a gente tinha era, e lá a política é completamente diferente, né? O que a gente tinha eram refugiados, eram imigrantes em situação irregular. E lá nos Estados Unidos eles criminalizam. E aí sabe o que eles estão falando? Vamos promover então a regularização documental dessas pessoas. Porque eles, obviamente, eles estão pensando pela área da saúde. Ó, são vetores. Vamos fazer um tracking dessas pessoas. Ok, pouco importa. Vindo dos Estados Unidos, pouco importa. Mas a pegada é justamente essa. Regularização igual a brasileira, ok? Logo na sequência, o 6, a gente tem como princípio acolhida humanitária. Sempre são seres humanos. O Brasil tem uma série de acordos internacionais que, e até na própria Constituição Federal, que coloca direitos humanos como norte. Então temos que dar acolhida humanitária a todas as pessoas que entram no nosso país. Aí esse é o momento que tem aluno, que tem pessoas que falam, professora, mas espera aí, a gente não é um país de primeiro mundo para abrir as portas e acolher todo mundo. Peraí, e esses venezuelanos aí? E esses sírios, pelo amor de Deus? Vamos fechar a fronteira porque eles vão pegar os nossos empregos. Aí eu digo o seguinte, olha, fecha a porta, vamos ter uma conversa tete a tete, né? Ou pela internet, e avisar que somos todos filhos, netos e bisnetos de refugiados, de imigrantes, como eu já falei antes. Que se a gente for neto de índio, aí tudo bem, fica aqui. No mais, vamos embora, vamos voltar para os nossos países de origem, porque não somos daqui. Não somos endêmicos, somos todos importados, pessoal. Então não há que se falar em fechamento de... Primeiro que é uma grande ignorância, né? Se a gente está falando hoje de cooperação entre países, vocês vão ver que é muito melhor, o país dispara no PIB quando há uma acolhida criteriosa humanitária e para o desenvolvimento. Okay? A Alemanha fez isso, a cidade do meu marido fez isso, e melhorou pra caramba em todos os sentidos. Né? Então, a gente tem que pensar com olhos realmente de Oxford, que fala justamente numa matéria que fala sobre refugee economies e que mostra matematicamente como é melhor ter refugiados e acolhê-los no país. Né? Na sequência, pessoal, 7. Olha o que visa, então, essa lei. O desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil. Olha que bacana! Então, princípio da própria lei é o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento do turismo. Com quem? Com esses estrangeiros que estão vindo. Desenvolvimento social, desenvolvimento da cultura, do esporte, desenvolvimento científico, tecnológico. Não somos de ponta, não somos os melhores. Será que não seria legal e bacana receber essas pessoas? Porque eu já fiz entrevista lá no CONARE com um refugiado da Venezuela, que o cara era diretor super técnico da área de petróleo. Então, será que a gente não precisa desse cara na nossa vida, na nossa Petrobras, por exemplo? Okay? Fica aqui essa reflexão. Na sequência, pessoal,
como princípio, garantia, então, desse direito da reunião familiar. Eu falo muito isso porque eu sou presidente nacional da comissão do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, na área de refugiados. Então, eu falo bastante da reunião familiar. A pessoa que está aqui com a cabeça lá, preocupado com a sua família, que deixou para trás por conta da fuga, ele tem todo o direito de fazer a reunião familiar. Caiu recentemente, ano passado, numa prova da OAB, né, sobre reunião familiar de refugiados. Okay? Então, esse é um dos princípios dessa lei. Na sequência, pessoal, no inciso 9 do artigo 3º, igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares. Igualdade de tratamento com quem? Com os brasileiros. Somos iguais, estamos aqui, é garantido na Constituição Federal. Tudo bem? Direito à igualdade. E mais, olha na sequência, inciso 10, inclusão social, inclusão laboral, inclusão produtiva do migrante, por meio do quê? Por meio de políticas públicas. Então, como isso é muito importante, né? E agora eu vou seguir com vocês na tela para mostrar para vocês os outros incisos, e esse aqui é o resumão da nossa lei. Tá? Então, você pegando o artigo 3º dessa lei, você vai ver todos os princípios e todas as garantias dessa lei de imigração tão importante para o nosso estudo agora. Então, vamos aqui à nossa tela, pessoal. A gente tem aqui o inciso 11, em que garante o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas, benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. Olha que importante. Acesso a políticas públicas, né? Acesso a programas e benefícios sociais, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao serviço bancário. Importantíssimo, né? Além disso, promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante. Então, de uma questão de educação, né? Quando a gente coloca, então, essa difusão de direitos. Uma questão interessante no inciso 13 é o diálogo social. Eu já fiz parte, na época que eu trabalhava na Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, esse diálogo social, a gente chama os migrantes para eles estarem presentes, para a gente formular, para a gente executar, para a gente avaliar as políticas migratórias. Olha que importantíssimo isso, porque só sabe a dor e a beleza de ser o que é quem efetivamente está na pele, né? Eu posso ser a maior estudante, a maior pesquisadora de refugiado, por exemplo, mas eu nunca saberei a dor de ser um refugiado. Ok? Olha só, o 14, fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e livre circulação de pessoas. Isso, por óbvio, tem resquício, né, e inspiração com relação ao Mercosul. Inciso 15, cooperação internacional, olha ela aí de novo, com estados de origem, de trânsito e destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante, com cooperação internacional. Okay? Integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço. Então, cada vez mais fortalecendo e protegendo essas pessoas que moram, então, nas fronteiras com o nosso país e ou de outros países. 17, proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante. Mais uma vez, reforçando aí aquilo que o Brasil já foi signatário, né, de convenção da criança, né, protegendo tudo isso. Observância ao disposto em tratado. Qual tratado? Em tratados relativos a refugiados, a migrantes, a criança. Okay? Proteção do brasileiro no exterior. Olha que importante isso, né? Em termos de coronavírus, a gente viu como isso é importante.
migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas. Mais uma vez eu falei para vocês, migrar é um direito, ok? Então é um direito já bastante antigo e é o direito de todos nós, né? A promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil. Olha, isso é uma das maiores dificuldades, né? É justamente o reconhecimento acadêmico, o reconhecimento profissional. Eu tive uma vez, fiz uma entrevista com uma solicitante de refúgio do Paraguai e que ela, e por razões diversas, era um refúgio político, e que ela era psicóloga, e aqui no Brasil ela era faxineira. Nada contra a faxineira, minha mãe já foi, então não vejo problema nenhum. A questão é, a pessoa estudou para ser psicóloga, e uma das maiores tristezas dela era justamente a de não exercer o seu ofício, né? Então, essa lei também trouxe essa promoção, claro, nos termos da lei, mas houve uma facilitação, né, com relação a isso. E, por último, repúdio a práticas de expulsão ou deportações coletivas. Caiu isso numa questão da OAB. Logo no final do início do governo Temer, ele, então, no auge ali da migração venezuelana, ele pegou um ônibus, vários ônibus, na verdade, do exército e expulsou coletivamente os refugiados venezuelanos, né? Então aí a gente teve essa questão aí bastante pontual, caiu na OAB e é proibido, ok? É crime de direitos humanos expulsar ou deportar de forma coletiva, ou seja, sem um tratamento especial, sem uma entrevista que a gente faz no CONARE com relação a isso. Ok, pessoal? E por fim, meus queridos alunos, a gente vai falar dos direitos do migrante de acordo com a lei de imigração, né? O artigo 4º, ele fala justamente isso, então é importante que vocês sigam junto comigo a leitura do artigo, onde a gente fala, então, no inciso 1 dos direitos, liberdades civis, sociais, culturais e econômicas. A gente teve um caso que foi bastante pontual lá em Curitiba, que todo final de tarde, em alguns países africanos, como o Congo, é bastante comum congoleses, no final da tarde, eles se reúnem em praças para conversar, para contar sobre o dia, né? Isso é uma questão cultural congolesa. Imagine só que em Curitiba, um vereador propôs, isso no ano passado, uma lei para que proibisse a permanência de estrangeiros nas praças da cidade, porque incomodava a vista dessa pessoa, né? Então, assim, existe aí um ranço, obviamente, preconceituoso, né? E que não respeita a cultura dessas pessoas. Então, eles têm direito à cultura, eles têm direito a essa liberdade, né? Tanto civil quanto cultural, social e econômica também, né? O inciso 2 do artigo 4º, ele já fala do direito à liberdade de circulação no território nacional. A pessoa não precisa estar em uma cidade só, ela pode circular livremente. Ela também fala no inciso 3 do direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares e dependentes. Então, pode ser a sogra, pode ser o tio, okay? Então é uma família ampliada. Além disso, garante medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos. Garante ainda o direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, obviamente observando a legislação aplicável. Então é muito comum, você conversa com refugiados, você conversa com imigrantes, todos eles ajudam a família, porque R$1 lá é muita coisa para vários países africanos. Tem pessoas que ganham $5 por mês. Tem pessoas que eu já conversei cara a cara aqui na cidade de São Paulo, que comiam, a única comida que eles tinham era mandioca.
Ele não conhecia outro tipo de comida. Então tem pessoas que vivem muito abaixo da linha da pobreza. E o que eles ganham aqui, R$ 900, eles são simples. Eles sabem viver com simplicidade. Então eles juntam dinheiro e ajudam as suas famílias. Têm o direito de transferir recursos. Ok? Tem o direito também, aí no inciso 6, da reunião para fins pacíficos. Tem o direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. Tem direito a acesso a serviços públicos de saúde, de assistência social, de previdência social, obviamente nos termos da lei, sem discriminação em razão da sua nacionalidade ou condição migratória. Tem amplo acesso à justiça. A Defensoria Pública da União defende os interesses dos refugiados. Tem amplo acesso à assistência jurídica integral gratuita, obviamente comprovando a insuficiência de recursos. Tem direito à educação pública, e sendo vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. No ano passado, eu fiz uma pós-graduação na Unifesp, em Direito e Cultura, e foi muito interessante quando a gente descobriu que tem escolas em São Paulo, por exemplo, escolas do Brás, que é um reduto eminentemente de refugiados e de imigrantes, que já tem a pegada da escola já é completamente diferente, porque ela já abrange a cultura dos países africanos, e é muito bonita a escola. Graças a isso, ou seja, teve troca cultural, né? Além do mais, nesse artigo 4º, que é importantíssimo também, que fala dos direitos, né, ele garante também o cumprimento das obrigações legais e contratuais trabalhistas de forma igualitária, de aplicação das normas de proteção ao trabalhador sem discriminação em razão da nacionalidade ou mesmo da condição migratória. E eu gosto sempre de contar uma historinha que a grande parte hoje dos frigoríficos que ficam lá no sul do Brasil, eles têm como trabalhadores os imigrantes e refugiados, porque brasileira não faz o serviço de matar a galinha, né? E eles fazem. Então, assim, não rouba emprego de ninguém, acaba tendo até troca, né, de direitos. Vamos lá. Na sequência, a gente tem o inciso 12. O inciso 12 fala da isenção das taxas mediante a declaração de hipossuficiência. Claro, como qualquer brasileiro, né? Tem direito também a acesso à informação e garantia de confidencialidade com relação aos dados. Ou seja, todos os processos que eu trabalhei eram sempre confidenciais, eu tinha lá que digitar senha, ok? Eles têm o direito a abrir conta em banco, eles têm o direito de sair, eles têm o direito de permanecer, eles têm o direito de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada, ou mesmo de transformação de visto em autorização de residência. E direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins da sua regularização migratória, né? Então, é importante que todos esses direitos eles estão em consonância com a nossa Constituição Federal, ok? Que visa justamente os direitos humanos e os direitos de proteção dos imigrantes. Queridos alunos, então terminamos por hoje a nossa segunda parte da aula. Na aula que vem a gente vai ver a situação documental do migrante e do visitante. A gente vai ver então os tipos de vistos, quais são os documentos exigidos. Isso já caiu pra caramba na OAB, agora parece que a OAB deu uma esquecida dessa temática, mas é importante que vocês saibam então, e até para a vida, né, do que a gente precisa para sair e entrar do país, enfim. Nos vemos então na live, logo em breve, no horário da nossa aula. Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.